E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça em mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar no thriller psicológico A Empregada, da Freida McFadden, que tá dando o que falar. Ah, pessoal. Se preparem porque essa história é recheada de reviravoltas, mistérios e personagens, complexos, digamos assim, que te prendem do começo ao fim. E para me ajudar a desvendar essa trama, eu tenho aqui comigo um expert em suspense psicológico que manja tudo da obra da Freida McFadden. É um prazer estar aqui pra gente desvendar o segredo de A Empregada com vocês. Já vou avisando que essa história tem tudo para deixar a gente grudado na leitura. Uma casa sinistra, segredos de família e uma empregada que se mete numa enrascada daquelas. A Freida McFadden, com aquele jeitinho dela de escrever, já começa a história com prólogo de impacto, sabe? E por falar em prólogo, você sabia que eles são como aperitivos literários? Dá um gostinho da história, sabe? Te deixa com vontade de querer mais. É verdade. No caso de A Empregada, o prólogo já nos apresenta a Millie, nossa protagonista, numa situação bem complicada. Ela está em liberdade condicional, morando no carro e topa qualquer coisa por um emprego, até mentir para sua agente condicional. A Millie tá mesmo desesperada por uma nova chance. Mas será que ela está disposta a pagar qualquer preço por isso? É a casa dos Winchesters, onde ela consegue um emprego. Que lugar, hein? Um palacete enorme, cheio de luxo, mas com uma atmosfera meio sinistra, sabe? Tipo, a janela do quarto da Millie lacrada com tinta me deu até arrepios. A descrição da casa contribui muito para criar a atmosfera suspense. É um ambiente opulento, mas que esconde algo de errado. A Millie está entrando numa armadilha. A janela lacrada, por exemplo, é um sinal de que ela não está livre, de que tem algo aprisionando, literal e figurativamente. Falando em aprisionamento, a Nina Winchester, a patroa da Millie, é um caso à parte. Ela é obcecada por limpeza, tem hábitos alimentares, digamos, diferentes, e controla tudo e todos ao seu redor. A Nina é uma personagem fascinante. Ela tem nuances de personalidade que realmente intrigam o leitor. Por um lado, ela demonstra afeto pela Millie, presenteando-a com roupas caras, mas por outro, ela é controladora e possessiva, exigindo ser chamada de Sarah Winchester, mesmo em momentos informais. E essa dualidade dela, né? O que será que se esconde por trás dessa máscara de controle? Essa é a grande questão. A autora vai nos dando pistas ao longo da história. Por exemplo, a Millie descobre que a Nina toma antipsicóticos. E tem uns boatos, sabe, de que ela teria tentado afogar a própria filha, a Cecília. Nossa, que sinistra. A Cecília também é um mistério, né? Uma menina fria e distante, parece que carrega um trauma enorme. Sim, sem dúvida. A Cecília é um reflexo da relação complicada que ela tem com a mãe. Crescer num ambiente de instabilidade emocional certamente deixou marcas profundas. E o marido da Nina, o Andrew Winchester. No começo, ele parece ser um cara legal, educado, até se oferece para ajudar a Millie na limpeza. O Andrew, ele é um mestre na arte da manipulação. Ele se apresenta como o oposto da Nina, um porto seguro para Millie. Mas com o tempo, a gente percebe que ele esconde um lado obscuro. E essa máscara de bom moço vai caindo aos poucos, né? Primeiro ele conta segredos da Nina pra Millie, criando uma falsa intimidade. Depois, ele começa a flertar com ela, se aproveitando da situação. É verdade. E a atração que surge entre a Millie e o Andrew deixa a trama ainda mais complexa. É uma relação proibida, perigosa, mas ao mesmo tempo compreensível, considerando a solidão e a fragilidade dos dois. E a Nina? Ela percebe a química entre eles e o ciúme só aumenta. Tem uma cena que ela surta com a Millie por causa de uns ingressos para um show que ela comprou pro dia errado. Daí ela decide levar a Cecília para um acampamento de verão, deixando a Millie e o Andrew sozinhos na casa. Essa viagem da Nina muda tudo na história. Sem a presença controladora dela, a casa se torna o palco perfeito para a relação entre Millie e Andrew se intensificar. E as coisas esquentam de vez. Eles passam uma noite juntos no luxuoso Hotel Plaza, em Manhattan. Mas essa aventura vai ter consequências, né? Com certeza. A noite no Hotel Plaza é um momento de escape para eles, mas também marca o início de uma série de mentiras, traições e perigos. E quando a Nina volta, é que o bicho pega. Ela descobre tudo e a situação da Millie vira um inferno. Eita, que acontece? Conta tudo. A Nina, em um ato de, redenção, decide proteger a Millie e assume a culpa pela morte do Andrew. Ela meio que reconhece o que fez com a Millie e se sacrifica para ela se livrar da cadeia. Caramba, que reviravolta. Mas e a Nina? Será que ela tá realmente segura? Ela se livrou do Andrew, mas ainda tem a mãe dele, Evelyn. E ela te dá medo. É verdade. O encontro da Millie com a Evelyn no funeral do Andrew é um dos momentos mais sinistros do livro. A Evelyn, com uma frieza, sabe, de gelar a espinha, confessa umas crenças bem distorcidas sobre punição e higiene. É de entender de onde veio a perversidade do Andrew. Nossa, aquele final me deixou perturbado. A gente fica sem saber se a Nina tá realmente a salvo e qual vai ser o futuro da Millie. Ela tá livre, mas carrega as marcas de tudo o que aconteceu. A história da Millie faz a gente pensar como é difícil a vida de quem está em liberdade condicional. É como se a sociedade não desse chance para quem errou. E a Millie só queria uma nova chance, mas acabou caindo numa teia de manipulação e violência.
É de cortar o coração. Ela é humilhada o tempo todo, sabe? Privada dos seus direitos, vigiada por câmeras. É obrigada a comer restos de comida e até usar roupas velhas da Nina. A Empregada é uma leitura que te sacode, te tira da zona de conforto e te joga na realidade do abuso e da exploração. E a Freida McFadden faz isso com maestria. Ela constrói personagens complexos, com jeitos e motivações que a gente não entende direito. A Nina, por exemplo, tanto é vítima quanto o Goss. Ela sofreu nas mãos do Andrew, mas também fez a Millie sofrer. É verdade. A Nina é uma personagem cheia de nuances, né? E Andrew? No começo ele parece um cara legal, mas depois se revela um monstro. E o Enzo. Ele se torna um aliado inesperado da Millie, arriscando a própria pele para ajudá-la a fugir. O Enzo mostra que a bondade pode surgir nos lugares mais improváveis. Ele nos dá um fio de esperança em meio a tanto sofrimento. A Empregada é aquele tipo de livro que você não consegue largar até a última página. E mesmo depois de terminar, você continua pensando na história, sabe? Das emoções dos personagens. Parece que a gente viveu tudo aquilo junto com a Millie. Sentimos o medo, a angústia e a esperança dela. E a Freida McFadden nos leva a questionar as relações de poder, a denunciar o abuso e a lutar por um mundo mais justo. Um mundo onde todos tenham a chance de recomeçar, de viver com dignidade, sem medo de serem explorados ou silenciados. E não podemos esquecer que o livro também fala da editora Arqueiro, que publicou A Empregada aqui no Brasil. E a Freida McFadden faz questão de mencionar o Geraldo Jordão, o fundador da editora. Sim. É interessante como ela inclui esses trechos sobre o Geraldo. A gente descobre que ele era apaixonado por livros de suspense, tipo o Código da Vinci, e como essa paixão o levou a investir em ficção na Sextante. É legal ver essa ligação entre o Geraldo, a editora Arqueiro, e a publicação de A Empregada. Mas ele não era só um apaixonado por livros, né? Não, ele também se dedicava a projetos sociais, mostrando um lado generoso e humano. É inspirador saber que a editora responsável por essa história tão impactante leva o nome de alguém que acreditava na leitura como ferramenta de transformação social. Com certeza, A Empregada mostra como as histórias podem nos fazer pensar sobre questões importantes e nos conectar com a realidade de outras pessoas. E falando em conectar com a realidade, o que você acha que os leitores podem aprender com essa história? Acho que A Empregada nos convida a ter um olhar mais crítico, sabe? Questionar as aparências e estar atento aos sinais de abuso e exploração. A violência pode estar mais perto do que a gente imagina. É verdade. A gente precisa estar atento e disposto a ajudar quem está sofrendo, denunciando os abusos ou oferecendo apoio. E é importante lembrar, a culpa nunca é da vítima. Concordo. A Empregada nos alerta que o ciclo de abuso pode se repetir se a gente não fizer nada para quebrá-lo. E para quebrar esse ciclo, precisamos falar sobre o assunto, denunciar e apoiar as vítimas. Concordo plenamente. Que a história da Millie nos inspire a sermos mais atentos, compassivos e engajados na luta por um mundo melhor. Um mundo onde todos possam viver com dignidade e respeito, sem medo de violência ou exploração. A Empregada é uma história que mexe com a gente, né? E a Freida McFadden, com aquela escrita dela, te prende do começo ao fim. O que mais me impressionou foi como ela construiu os personagens, sabe? Verdade. Ela vai além do básico, explorando cada lado dos personagens, o que os motiva às contradições. A Nina, por exemplo, ela é uma figura complexa, ora parece frágil, ora parece cruel. É isso. A gente consegue até entender o que a levou a agir daquela forma, mesmo não concordando. E o Andrew? Nossa, ele te engana com aquela carinha de bom moço, mas no fundo. Ele é manipulador, né? A autora te faz acreditar na bondade dele para depois te mostrar a realidade. E a Millie, nossa protagonista, ela representa a força da gente, sabe? Apesar de tudo, ela luta para sobreviver, para encontrar seu lugar no mundo. E a Freida McFadden não tem medo de tocar em assuntos delicados, né? Exploração de empregados domésticos, a fragilidade da justiça, as marcas que o abuso psicológico deixa. É um thriller que te diverte, mas também te faz pensar. Sim. A gente acaba questionando as relações de poder, a necessidade de denunciar os abusos e lutar por um mundo mais justo. A história da Millie é um alerta para a gente ficar de olho nos sinais de violência, tanto física quanto a que não se vê. E falando de justiça, o final do livro deixa a gente aliviado, mas também apreensivo. A Millie escapa, mas a sombra da família Winchester continua lá. E a Nina? Será que ela fica bem? É um final em aberto, né? Que te faz pensar nas marcas que a violência deixa, tanto na vítima quanto na sociedade. A história da Millie termina, mas a luta por justiça continua. A Freida McFadden nos deixa com uma mensagem importante. Precisamos estar atentos, lutar contra a opressão e nunca esquecer quem sofreu. E A Empregada é só uma das obras dela que abordam temas importantes. Se você curtiu esse mergulho no suspense psicológico, vale a pena conferir os outros livros da autora. E chegamos ao fim de mais um Deep Dive aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado dessa análise de A Empregada.
A história da Millie comoveu a gente e esperamos que tenha despertado em vocês a vontade de lutar por um mundo melhor. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais Deep Dives em outras histórias incríveis. Até a próxima!